A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E nós estamos estudando o segundo trimestre da editora Betel, Betel Dominical. E nós estamos estudando sobre as ordenanças bíblicas, que são doutrinas fundamentais e imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Glória a Deus. E nós estamos aqui sobre a lição número 9, que essa lição será estudada no próximo domingo, dia 2 de junho, que nos traz o título aqui, Ordenança para uma vida de santificação. Glória a Deus. Muito bem. Temos aqui um texto áureo que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. E a verdade aplicada fala: a santificação é um dos aspectos da salvação que envolve separação do pecado e dedicação a Deus. Muito bem. Nós temos 3 objetivos da nossa lição. O primeiro é falar que sem santificação ninguém verá o Senhor. Segundo é mostrar que devemos ser santos porque Deus é santo. E o terceiro objetivo é ressaltar a importância de buscar a santificação. Nós temos aqui uma leitura ou um texto de referência, segundo os Coríntios, capítulo 7, versículo número 1, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, e também capítulo 5, versículo 23 de 1 Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Nós vamos deixar um áudio aqui, uma videoaula, somente do tópico 1, amém? Para que o nosso vídeo não venha ficar tão extenso, para que você não venha desvanecer ao assistir esse vídeo. A nossa introdução diz: buscar a santificação é dever e necessidade de todos os cristãos. Amém? Pois sem a santificação não se pode ver a Deus, porque Deus é santo e não convive com a impureza. Hebreus capítulo 12, versículo 14, está embasado aqui a nossa introdução. Muito bem. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tópico 1, comentário que antecede aqui o ponto 1 do tópico 1, que diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, observamos aqui que a santificação fala-se separar das coisas profanas. Quando Deus exige nós santificarmos, é separarmos das coisas profanas ou consagrar, purificar ou santificar, quer dizer, tornar limpo. Santificação, separação do pecado, estar sem mistura, sem contaminação, para uso particular inclusive do Senhor, em constante atividade e em obediência à palavra de Deus, contrário ao profano que pratica somente a impureza e a indignação. Muito bem. Tópico 1.1. Santificação é essencial para ter comunhão com Deus. Como nosso Deus, Ele é santo, para nós termos uma comunhão com Deus, é necessário nós termos uma vida de santificação para termos comunhão com Deus. Pois a santidade é o padrão da pureza ética e moral do cristão em Jesus Cristo. Glória a Deus. Santificação é um processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão. A santificação, ela tem que ser abrangente.
ela não pode começar e parar aonde começou. A santificação, ela se estende após o nosso novo nascimento, ela continua na nossa vida, pois a sua santificação, e observamos que a santificação de Deus, ela abraça até o pecador, porém, dentro da santificação, Deus abomina o pecado. Observamos que ninguém pode ter comunhão com Ele, se não aborrecer o pecado e buscar uma vida sem contaminação. É isso que fala que nós precisamos ser santificados. Amém? Glória a Deus. Tópico 1.2 fala sobre elementos e meios para a santificação. O que é elementos? Elemento é cada parte, né, ou porção que compõe um todo. Então aqui no ponto 2 do tópico 1, nós vamos falar sobre os elementos. Elementos que é a cada parte ou a porção que compõe de um todo. Elementos e meio para a santificação. Primeiro elemento para nós termos uma vida de santificação diante de Deus é a palavra de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-o na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Evangelho de João capítulo 17 e versículo 17. E observamos aqui também que um outro elemento para a nossa santificação é o sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aqui diz, 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Um outro elemento para a nossa santificação é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 até o 11. Glória a Deus. Também a dedicação à oração, ela nos alimenta. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 13 e Colossenses 4, verso 2. Um outro elemento para a nossa santificação é a vigilância. A vigilância, ela fecha as brechas, né? Aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então observamos que também amar a justiça e odiar a iniquidade. Hebreus 1, verso 9. E também mortificar a carne com os seus prazeres. Romanos 8,13. Deus não aceita impureza, meus irmãos. Olha só, Deus não aceita impureza. Ele nos chamou e propicia a nossa santificação, pois os filhos de Deus são santificados mediante a fé. Atos dos Apóstolos, versículo 26, 18. A consagração ao Senhor diz que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, e Paulo nos faz o chamado para sermos santos. 1 Coríntios 1, 2, e Pedro esclarece que temos que ser santo porque ele é santo. Muito bem. Então Jesus diz que buscarmos a perfeição porque o Pai é perfeito. Mateus 5, 48. As três pessoas da Trindade participam da nossa santificação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele participa da nossa santificação. Muito bem. Tópico 1.3. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é melhorar. Então, quando fala aperfeiçoando a nossa santificação,
fala sobre ir melhorando até a nossa perfeição se completar, né? Aperfeiçoar significa melhorar até completar a nossa santificação. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então, quem não tem temor de Deus, não tem como melhorar ou aperfeiçoar a sua santificação. Porque Paulo chama a atenção dos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Por que precisamos buscar a santificação? Por quê? Primeiro, porque Deus quer que seus filhos se pareçam com Ele, porque Ele é santo. Segundo, porque ela é ordenada. Terceiro, porque a santificação é progressiva, né? É um processo abrangente, porque é interesse de Jesus apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha e sem defeito. Porque também a santificação é a vontade de Deus. Porque os limpos de coração verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Então está aí, né, o aperfeiçoamento da nossa santificação. Muito bem. Nós ensinamos que precisamos estar separados do pecado, sem mistura, sem contaminação, para uso particular exclusivo do Senhor, em constante atividade com a obediência à palavra de Deus. Santificação é um processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão. Quem rejeita a santificação também rejeita a Deus. Fica aí com esse pequeno vídeo da nossa lição número 9. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse é o meu canal, canal Família, e eu convido você a se inscrever no meu canal. Amém? Deus abençoe.